Começaram a entrar carrapatos em minha casa. São de 3 cachorras aqui da rua. 3 cachorras que foram abandonadas faz mais ou menos um ano e pouquinho que elas estão aqui. Desde o primeiro dia que essas cachorras ficaram aqui na rua, elas têm tirado muito o meu sério. Eu já chorei tanto por causa delas que vocês não têm noção. Eu quero que esse vídeo não seja sobre mim, apesar de que eu vou desabafar bastante aqui. Mas eu não quero que esse vídeo seja sobre mim, eu quero que esse vídeo seja sobre o que nós podemos fazer diante dos problemas da vida. Problemas grandes ou problemas pequenos. E eu quero que você saia daqui com uma reflexão no seu coração, não apenas com um desabafo aqui da minha vida, enfim. Como eu falei, essas cachorras estão aqui há um ano e pouco. Eu vou mostrar algumas imagens delas para vocês, vou mostrar tudo que está acontecendo. E elas vieram pequenininhas, muito pequenininhas. Creio que abandonaram elas, por elas serem fêmeas ou não sei porque quiseram abandonar mesmo, enfim. E desde o primeiro dia que elas vieram para cá, elas começaram a latir. A latir à noite, de madrugada. Essa minha casa tem janelas que não abafa som nenhum. Eu consigo escutar a gente conversando na rua, barulho de portão que abre e fecha, carro que passa, buzina de moto, caminhão, tudo eu consigo escutar. Aqui também há vizinhos que gostam de uma festinha, viu? Já fizeram aqui, passou a noite toda, inclusive, com som alto e tudo. Enfim, pessoal, eu não consigo ter uma noite de sono tranquila. Já faz 5 anos que eu moro aqui, inclusive. Mas tudo bem, era algo assim que dava para passar, porque havia noites que eram sim silenciosas, graças a Deus, meu Deus. Mas quando essas cachorras vieram, desses um ano e pouquinho pra cá. Ai, gente, eu já chorei tantas vezes de madrugada. E o pior não é nada, é que essas cachorras apareceram depois que eu tive Eloá, depois que eu estava enfrentando privações de sono, né? Porque só quem é mãe sabe o que é cuidar de um bebê. Não dorme a noite toda, acorda toda hora. Eu estava sofrendo uma privação de sono muito grande. E quando essas cachorras apareceram, assim, foi o pico. Foi o meu limite. Elas latiam, latiam muito, muito, muito. E eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei recentemente, mas os latidos sempre foram assim. E aí vocês escutaram? Tem como dormir? Gente, horas, horas latindo. Horas, horas. Latem, aí param um pouco, depois começam a latir de novo. Era assim. Era toda noite assim. Eu acordava com os latidos delas, e meu coração começava a acelerar, porque eu sabia que eu não ia dormir, que eu não ia dormir bem, que eu ia passar uma noite em claro. E eu consigo me lembrar perfeitamente de quantas vezes eu chorei. E quando eu lembro disso, passa um filme, sabe, na minha cabeça e me dá vontade de chorar de novo, porque só Deus sabe o que eu passei com essas cachorras. Querendo ter uma noite tranquila, querendo dormir para no outro dia estar bem, para cuidar da minha filha, para cuidar das minhas responsabilidades, né? Mas não. Eu já acordei de madrugada para tomar chá de camomila, o coração assim, ó, aceleradíssimo, ansiedade batendo forte e clamando a Deus: Senhor, ajuda aí que essas cachorras parem de latir. Preocupada também com Eloá acordar, e muitas vezes Eloá também já acordou com elas. Então, assim, imagine tudo isso, e imagine tudo isso toda noite. Raras foram as noites em que elas não latiram. Eu sofri muito. E por que eu estou dizendo que eu sofri? Porque foi, assim, um tempo, vamos dizer assim, muito intenso
que elas latiam realmente toda noite. Mas pararam de latir um tempo. E aí eu pensei, não, agora eu acho que eu vou ter paz. Acho que elas estão ficando grandes, né? Estão crescendo, vão parar de latir mais. Só que eu descobri, tem um salão de festa aqui perto da minha rua. Eu acho que o dono desse salão coloca uns cachorros nesse salão. Porque quando não está alugado para as festas, os cachorros ficam para vigiar o salão. E aí, sempre que esses cachorros latem, elas começam a latir também. Eu percebi isso. E aí eu não escutei mais barulho desses cachorros. Então eu não sei. Eu acho que o dono desse salão tirou os cachorros por algum tempo. E depois, não sei o que foi que aconteceu, que os cachorros retornaram e elas começaram a latir de novo. Então começou de novo o meu sofrimento. Mas isso ainda não é a ponta do iceberg. Eu já falei pra vocês, né? De uns dias pra cá começou a aparecer carrapato dentro da minha casa. E isso, assim, pra mim foi o limite. Porque além de aguentar elas aqui, os vizinhos dão comida, cuida delas assim, né, da maneira que podem. A verdade é que a gente não tem muito o que fazer, né? Já procurei a ajuda da prefeitura, eles não estão nem aí. Teve um vizinho aqui que até castrou elas, né, para não terem filhotes e tudo. Elas são castradas, 3 cachorras castradas aqui. E agora tem carrapato aqui dentro de casa. É muito frustrante. Isso me deixa muito desanimada. Além de não conseguir dormir direito por causa dos latidos delas, há ainda carrapatos delas que ficam na calçada da gente. Eu fico preocupada com Eloá. Eloá já encontrou carrapato no colchão. Eu já encontrei também. Sempre eu encontro carrapatos aqui, eu vou mostrar até para vocês. Pesquisei e diz que não pode esmagar eles, sei lá como é. E eu fico pensando como é que eu vou pegar esses carrapatos, sabe o que eu faço? Eu coloco Yamasterol. Coloco neles quando eles desvivem, aí eu pego com papel toalha e descarto eles. Eu não tenho nem palavras para falar para vocês assim, como isso tá me desgastando, sabe? Eu não posso ver um pontinho, que eu já penso que é carrapato. Quando eu vou arrumar a cama para colocar minha filha para dormir e tudo, eu olho minuciosamente cada cantinho, cada coisa. Toda hora eu fico olhando para o chão, toda hora eu fico olhando para as paredes, toda hora. E isso não é paranoia. Não, é paranoia, né? Mas na grande maioria das vezes que eu olho para o chão, que eu verifico, sempre tem um andando pela casa. Aqui nesse quarto é o que mais tem, né? Porque elas ficam na calçada. Vou mostrar pra vocês até. Vou mostrar. Aqui como é, pessoal. Eu tô gravando pra vocês aqui, ó. Aqui meu tripézinho. E a janela é assim. E aí ela tem esse vão, ó. Esses vãozinhos que os carrapatos entram. Veja se elas podem abafar algum som. Não abafa som nenhum. E assim, é uma casa que a gente não tem privacidade muito. É uma coisa assim que só Deus. Olha aqui, mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, carrapato, ó. E a Masterol, eu coloquei a Masterol neles e aí eu limpo, sempre tô limpando, tá, pessoal? Coloquei, ó, pra ele desviver, né? É quando aí já desviveu. Aí eu vou apanhar com um papel toalha, porque eu não sei como descartar esses carrapatos. Porque na pesquisa diz que não pode esmagá-los, não pode, né, meter o chinelo, não sei o que é que eu faço. E aí eu fico assim, sem saber o que fazer. Ah, mas você poderia reformar a janela, sei lá, para abafar o som. Ah, mas você poderia. Gente, a gente não tem dinheiro para fazer reforma nessa casa agora. Esse tem sido meu problema. Mas eu também tenho conversado com o Senhor muito a respeito disso. Em uma das minhas conversas com o Senhor, me veio um texto na minha mente. Vou até abrir para a gente comentar um pouquinho sobre esse texto. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É exatamente isso que eu estou passando. Eu não sei o que eu vou fazer diante dessa situação, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Qual é o seu problema? O que você está passando? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você grave esse versículo no seu coração e que esse versículo seja também uma oração sua.
para Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Diante desse problema eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Esse texto, ele nasce numa oração do rei Josafá. Um exército enorme de moabitas e amonitas estava indo na direção de Israel para atacar o povo de Israel, para destruir Israel, né? Quando Josafá soube disso, em vez dele confiar na força do próprio braço dele, porque ele era o rei Josafá, mas o que ele fez foi reunir todo o povo, proclamar um jejum, e ele foi para o templo e ele orou ao Senhor. E ele fez uma oração tão sincera, tão humilde, tão dependente. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Depois dessa oração do rei Josafá, o Senhor usou um profeta, deixa eu ver aqui o nome dele, Jaziel. E o Senhor falou poderosamente através desse profeta, dizendo que ia dar vitória, que aquela batalha não era deles, mas era do Senhor, que era para eles confiar no Senhor, que a vitória estava certa. Depois disso, o povo se alegrou. O povo começou a louvar, começou a glorificar o nome do Senhor. E mesmo no dia da batalha, eles continuaram louvando. E o Senhor deu a vitória a eles de uma maneira poderosa. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. E aí que depois fala, depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Essa foi a vitória que o Senhor deu a Israel, a Josafá. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos os nossos problemas nas mãos dele, quando nós somos humildes o suficiente para reconhecer que diante de muitos problemas nós não podemos fazer nada, o Senhor age por nós. E muitas vezes nas escrituras o Senhor é chamado como o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Senhor guerreiro que guerreia por nós. E o Senhor guerreou pelo povo de Israel e deu a vitória. Depois desse texto eu aprendi a chamar os meus problemas de exército. Às vezes o exército é pequeno, às vezes o exército é imenso, mas eu aprendi também que diante de qualquer exército, seja lá o que for, diante de qualquer problema, seja grande, seja pequeno, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que entregar ao Senhor, eu tenho que me ancorar nele e saber que ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há nada impossível para ele, que ele pode resolver a minha situação num piscar de olhos. Eu não sei qual o exército que está indo na sua direção. Eu não sei se esse exército é grande, pequeno, não sei qual o seu problema, mas tenha certeza que o Senhor, o Deus dos exércitos, pode resolver a sua situação, assim como ele pode resolver a minha. Se nós entregarmos na mão dele, nas mãos poderosas e santas dele, nós podemos ver a vitória acontecer diante dos nossos olhos. Nós fazemos o nosso possível, né? O povo de Israel lutou, mas lutou pouco, porque o Senhor agiu poderosamente na vida deles. Por enquanto eu sigo aqui fazendo a minha parte, olhando toda hora os cantos da casa. E às vezes eu vou me desesperar, mas eu vou tentar olhar sempre para esse texto, voltar os meus olhos, o meu coração para esse texto e orar, assim como Josafá orou. Senhor, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para ti. Que você possa voltar os seus olhos para o Senhor e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus do impossível. Não há nada difícil para Ele, não há nada que Ele não possa fazer. E todas as vezes que as preocupações, os problemas quiserem atormentar a sua mente, lembre-se do Senhor. Lembre-se da palavra dele que sempre nos conforta. É por isso que é sempre muito bom nós lermos a palavra de Deus, porque ela sempre nos conforta. Leia 2 Crônicas, o capítulo 20 todo. Veja como o Senhor dá a vitória ao povo e reflita, comece a refletir no quão poderoso o Senhor é. E eu confio no Senhor. Eu sei que Ele está no controle de tudo e eu sei que tudo tem um propósito. E por mais que eu me sinta muitas vezes impotente diante de muitas situações,
mas eu creio no Senhor, o Senhor que é imponente, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Ele está cuidando de mim e eu sei que vai dar tudo certo. Tudo tem um propósito e Ele está cuidando de você também. Entregue a sua vida, os seus problemas, as suas ansiedades diante do Senhor. Ele cuida de nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.